Você acredita piamente que as festividades que cercam o mundo moderno são apenas cultura inocente, mas a verdade é que você pode estar participando de um ritual de sangue milenar sem sequer saber. Enquanto as multidões se perdem no frenesi das danças e disfarces, o que realmente ocorre é um banquete espiritual, cujo nome original carrega uma oferenda a uma das divindades mais terríveis da antiguidade. Prepare-se, pois o que vou lhe revelar nos próximos minutos derrubará os pilares das suas tradições e mostrará que o Carne a Baal não é apenas uma coincidência etimológica, mas uma convocação que atravessa os séculos. Vamos mergulhar agora na origem obscura dessa herança cananeia e entender quem era, de fato, a entidade que exigia a carne de seus adoradores para manter o ciclo das chuvas. A história da humanidade está repleta de figuras que buscaram usurpar o lugar do Altíssimo, mas poucas foram tão persistentes e sedutoras quanto Baal, o senhor dos cananeus. Para entender o que hoje chamamos de folclore, precisamos recuar no tempo, até as terras de Canaã, onde o povo se curvava diante de estátuas de metal em busca de sobrevivência. Baal não era apenas um ídolo de pedra. Ele era visto como o governante dos céus, o mestre do trovão e aquele que garantia a fertilidade tanto da terra quanto do ventre. Os antigos acreditavam piamente que sem os rituais específicos dedicados a essa divindade, o sol queimaria as plantações e a fome dizimaria as cidades, criando uma dependência baseada no medo. Esse sistema de crenças exigia uma devoção absoluta, onde cada ciclo das estações era marcado por celebrações que visavam apaziguar a fúria do Deus e garantir a continuidade da vida. O culto a Baal era caracterizado por um dinamismo visual e sensorial que buscava entorpecer a razão dos participantes, levando-os a um estado de êxtase coletivo. Imagine as antigas cidades cananeias, tomadas por grandes desfiles, onde o som dos tambores ecoava pelas montanhas, enquanto os sacerdotes vestiam trajes coloridos e chamativos. O uso de cores vibrantes não era aleatório. Servia para atrair a atenção do mundo espiritual e demonstrar a vitalidade que o Deus supostamente provia aos seus fiéis seguidores. Nessas ocasiões, a distinção entre o sagrado e o profano desaparecia, e a multidão se entregava a danças rítmicas que duravam dias inteiros, exaurindo o corpo e a alma. Era o cenário perfeito para a introdução de elementos que mais tarde veríamos mascarados em nossa própria cultura contemporânea sob o véu da festa. Dentro dessa estrutura ritualística, a Bíblia nos revela que os nomes dados a essas entidades carregavam um peso espiritual imenso e muitas vezes pejorativo para os hebreus. Um dos nomes atribuídos ao adversário em conexão com esses cultos é Baal-Zebubê, que no original hebraico se traduz como o Senhor das Moscas, uma referência direta à decomposição. Na tradução grega, esse termo evoluiu para Belzebu, sendo identificado por Jesus e pelos profetas como o príncipe dos demônios e autor da confusão. Essa conexão não é meramente linguística, mas revela a natureza daquilo que era adorado, uma entidade que se alimenta do que é perecível e corrompido, atraindo o julgamento divino. Quem consultava ou adorava essas figuras estava, na verdade, selando um pacto com as trevas, algo que as Escrituras condenam com veemência absoluta e eterna. Um dos aspectos mais sombrios e menos discutidos desses festivais era a prática da oferenda que deu origem ao termo carne a Baal, uma expressão que arrepia os sábios. Para garantir que a terra permanecesse fértil, os sacerdotes ensinavam que o Deus precisava ser alimentado com a substância da vida, o que levava a rituais de sacrifício. Inicialmente, animais eram degolados sobre altares de pedra, mas a sede da entidade por devoção muitas vezes escalava para formas de sacrifício muito mais horrendas e cruéis.
A carne entregue não era apenas um alimento simbólico, mas uma tentativa desesperada de trocar o físico pelo espiritual, buscando favores materiais em troca de atos de violência. Essa prática estabeleceu um precedente de que o prazer do Deus era proporcional ao nível de entrega da carne humana e animal. A Bíblia, através de profetas como Jeremias, levanta um grito de horror contra o que ocorria nos chamados lugares altos, onde os altares de Baal eram erguidos para o mal. No texto de Jeremias 19:5, vemos o relato de que os israelitas, corrompidos pela cultura vizinha, chegaram a queimar seus próprios filhos em holocausto a essa divindade. O Criador declara explicitamente que tais atos jamais subiram ao seu coração, tratando-os como uma abominação que trazia a destruição sobre a nação que a praticasse. O sacrifício de crianças era o ápice da adoração a Baal, pois representava a entrega do futuro de uma linhagem em troca de uma colheita imediata e passageira. O valor da vida era reduzido a nada diante do desejo de prosperidade material, um padrão que, infelizmente, vemos se repetir de formas mais sutis nos dias de hoje. Para entender a fluidez desse culto, devemos observar o confronto no Monte Carmelo, onde os profetas de Baal demonstraram a natureza frenética de sua fé diante de Elias. Naquela ocasião, conforme registrado em 1 Reis, os adoradores do ídolo saltavam ao redor do altar, gritando e se cortando com facas até que o sangue jorrasse. O êxtase religioso era acompanhado por uma mutilação da própria carne, uma tentativa de provar lealdade através da dor e do desespero por uma resposta sobrenatural. Eles clamavam por fogo, mas o silêncio do céu era a única resposta, provando que o poder que buscavam era uma ilusão mortal, fabricada por mãos humanas. Essa tradição de gritos, sangue e danças descontroladas criou o molde do que muitos viriam a praticar milênios depois, mudando apenas os nomes dos feriados. Essas práticas não ficaram restritas às areias de Canaã, mas se infiltraram silenciosamente nas civilizações que herdaram o domínio do mundo ocidental, como os gregos e os romanos. O conceito de carne a Baal sofreu metamorfoses, mas o cerne da busca pelo desenfreio e pela satisfação dos desejos mais baixos permaneceu intacto na psique humana. Ao observarmos as máscaras e os disfarces usados na antiguidade para afastar espíritos ou para ocultar a identidade durante atos pecaminosos, percebemos uma ponte direta com o passado. O homem antigo acreditava que, sob uma máscara, ele poderia se tornar outra pessoa e, assim, escapar do julgamento social enquanto entregava sua carne aos ritos de fertilidade. Essa necessidade de anonimato para a prática do excesso é o elo que nos leva diretamente às Saturnais romanas, onde a ordem era subvertida e o caos era celebrado. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aqui seu nome e a cidade de onde você está assistindo. E claro, se ainda não fez isso, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, voltando para o vídeo. A transição dos ritos cananeus para as grandes civilizações do Mediterrâneo não foi um desaparecimento, mas uma sofisticada metamorfose da mesma essência rebelde. No coração de Roma, a celebração das Saturnais em honra a Saturno, o deus da agricultura, tornou-se o espelho onde o antigo culto à fertilidade de Baal encontrou um novo reflexo. Durante esses dias, a estrutura social se dissolvia por completo. Os escravos eram servidos por seus senhores e as normas morais eram suspensas em favor de uma liberdade absoluta e perigosa. Era um tempo onde o desenfreio não apenas era permitido, mas era considerado uma obrigação ritual para garantir a benevolência da terra no ciclo vindouro. Esta atmosfera de caos controlado servia como o caldo de cultura ideal para que o espírito do carne a Baal se manifestasse sob novos nomes e rituais.
Para que os cidadãos pudessem se entregar a tais excessos sem enfrentar as consequências sociais de seus atos, a cultura romana aperfeiçoou o uso de máscaras e disfarces. O anonimato tornou-se a ferramenta fundamental para a transgressão, permitindo que homens e mulheres ocultassem sua verdadeira identidade enquanto participavam de banquetes e orgias que desafiavam a decência. Ao cobrir o rosto, o indivíduo sentia que se despojava de sua responsabilidade perante os deuses e os homens, mergulhando em uma personalidade fictícia que não conhecia limites nem restrições. Este ocultamento não era uma simples diversão estética, mas um ato espiritual de desdobramento, onde o ser humano cedia o controle de seu corpo aos impulsos mais primários. Sob o véu da seda ou da madeira talhada, a carne buscava sua satisfação, sem o peso do julgamento externo, perpetuando a tradição de alimentar os desejos carnais. A conexão entre estas práticas romanas e o conceito original de sacrificar a carne é mais profunda do que a história superficial se atreve a admitir em suas crônicas. Enquanto em Canaã se oferecia a carne de boi ou de crianças sobre o fogo, nas Saturnais, o sacrifício se voltava para a gratificação sensorial e o consumo desmedido de prazeres físicos. A ideia de carne mutou de um objeto de sacrifício externo para uma experiência de indulgência interna, onde o próprio corpo se tornava o altar da divindade celebrada. Roma, com sua capacidade de assimilar cultos estrangeiros, absorveu a vibração dos festivais pagãos anteriores, dando-lhes uma estrutura legal e festiva que duraria séculos. No entanto, este ciclo de desenfreio estava prestes a colidir com uma força transformadora que mudaria a face da Europa: a ascensão do cristianismo institucionalizado. Com a queda do Império Romano e a consolidação do poder eclesiástico, a Igreja enfrentou o dilema do que fazer com estas festividades enraizadas profundamente na psique do povo. Em vez de erradicar por completo os costumes pagãos, optou-se por uma estratégia de adaptação e sincretismo que pretendia cristianizar o que era inerentemente profano. Foi neste processo que o calendário litúrgico começou a se entrelaçar com as datas das antigas celebrações sazonais, buscando dar um novo significado aos dias de festa. O período que hoje conhecemos como Carnaval foi estrategicamente localizado logo antes da Quaresma, funcionando como uma válvula de escape para as paixões humanas antes do tempo de sacrifício. Esta transição permitiu que muitos dos elementos visuais e comportamentais das Saturnais sobrevivessem, agora sob o amparo de uma tradição que se dizia purificada. O nome Carnaval, que muitos associam simplesmente à despedida da carne antes do jejum, ressoa com um eco inquietante que nos devolve aos altares de Baal. A interpretação popular de Carnivale, ou adeus à carne, oculta para o olho iniciado a persistência da entrega do corpo às entidades que regem a desordem. Ao permitir alguns dias de liberdade absoluta antes da abstinência, a instituição religiosa nada mais fez do que institucionalizar um breve retorno ao paganismo puro sob um rótulo aceitável. O povo, consciente de que se aproximavam 40 dias de privação, intensificava sua entrega aos prazeres da carne, criando uma dualidade espiritual que a Bíblia condena. Estabeleceu-se assim uma fronteira invisível, onde por 72 horas o homem podia voltar a ser o adorador dos sentidos, ignorando as advertências proféticas sobre a idolatria. Esta adaptação resultou em um fenômeno cultural onde a Quarta-feira de Cinzas se tornou o ponto de inflexão entre o pecado deliberado e a penitência imposta pelo homem. As pessoas pintavam o rosto e vestiam-se com trajes extravagantes, imitando involuntariamente os sacerdotes de Baal, que buscavam atrair a atenção de seu Deus com cores e danças frenéticas.
A busca por prosperidade e boas colheitas, que motivava os antigos, transformou-se em uma busca de felicidade momentânea e fuga da realidade cotidiana através do vício. O carnaval moderno herdou, peça por peça, a armadura das celebrações antigas, o ruído ensurdecedor, o movimento incessante e a exaltação dos apetites carnais sobre a vontade do espírito. Esta estrutura não foi criada ao acaso, mas responde a um design milenar que busca manter viva a conexão do homem com seus impulsos mais baixos. Mesmo na atualidade, quando observamos as grandes paradas e desfiles que paralisam cidades inteiras, é impossível não ver o rastro dos antigos profetas que saltavam ao redor do altar. A energia que emana destas multidões é a mesma que buscava invocar o Senhor das Moscas para que descesse e validasse seus desejos egoístas sobre a terra. Cada máscara moderna é um eco da antiga necessidade de ocultar o pecado, e cada grito de júbilo no desenfreio é uma nota na mesma melodia que se entoava nos lugares altos de Canaã. O crente que observa estes eventos com olhos espirituais percebe que o passado não morreu, mas se disfarçou de cultura para continuar recebendo seu tributo. Mas o que acontece realmente no âmbito espiritual, quando uma nação inteira decide dedicar sua energia a estas práticas, e como reage o Deus de Israel diante de tal demonstração de soberba humana? Ao observarmos a evolução dessas festividades, percebemos que a essência do carne a Baal não se dissipou com o tempo, mas sim se refinou em uma prática de autoindulgência extrema. Na antiguidade, o sacrifício era visível, com o sangue de animais e, tragicamente, de inocentes sendo derramado em altares de pedra sob o sol escaldante de Canaã. Hoje, o altar tornou-se invisível, mas o sacrifício da pureza, da dignidade e da temperança continua a ser oferecido em praça pública sob o nome de liberdade cultural. A carne, que antes era queimada em holocaustos, agora é entregue aos prazeres desenfreados, onde o corpo humano é tratado como um objeto de satisfação momentânea e descarte espiritual. O sábio entende que, embora o fogo físico não esteja aceso, a chama das paixões consome a alma daqueles que se entregam a esse sistema secularizado. A Bíblia nos ensina que a verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra as potestades que regem as trevas deste mundo. E Baal sempre foi uma dessas figuras centrais. Quando as Escrituras mencionam a carne de boi sendo preparada para o holocausto pelos profetas de Baal, há um significado espiritual profundo que ressoa em nossos dias. O buey, ou o boi, simboliza a força bruta e o trabalho árduo da terra, representando as conquistas materiais que o homem coloca acima da sua relação com o Criador. No contexto moderno, o pecado da carne é a moeda de troca usada para atrair a atenção de forças que prometem prosperidade e alegria instantânea, mas que entregam apenas vazio. Aqueles que mergulham no frenesi do carnaval estão muitas vezes sem consciência, reencenando a busca desesperada por uma bênção que nunca virá de ídolos de barro. A imersão nessas festas promove um dinamismo sensorial que é milimetricamente desenhado para desligar a consciência crítica do indivíduo e conectá-lo ao coletivo vibrante e caótico. Os gritos frenéticos que hoje ecoam atrás dos trios elétricos ou nos salões de baile são os mesmos gritos que os profetas de Baal soltavam enquanto se retalhavam com facas e lancetas. O objetivo é o mesmo: criar um estado de transe onde a voz suave e mansa do Espírito Santo seja completamente abafada pelo ruído do mundo. Sob o efeito de substâncias ou apenas pelo contágio da multidão, o homem moderno entrega sua vontade ao domínio do Senhor das Moscas, permitindo que a corrupção espiritual se instale em seu coração. É uma troca injusta, onde se oferece o eterno pelo passageiro e o sagrado pelo que é profano e transitório. Devemos analisar com atenção o termo Beuzebu, o príncipe dos demônios,
e como sua influência se manifesta na desordem que caracteriza esses dias de folia intensa. Se Baal-Zebub significa o Senhor das moscas, devemos lembrar que as moscas são atraídas pela carne em putrefação, aquilo que está morrendo ou já está morto. Espiritualmente, isso nos revela que onde há degradação moral e abandono dos mandamentos de Deus, essas forças encontram um ambiente perfeito para se banquetear e exercer domínio. O carnaval, ao promover o culto ao corpo e à carnalidade, cria uma carne espiritual em decomposição, atraindo influências que destroem famílias, lares e a integridade do ser humano. Não existe neutralidade nessas celebrações. Ou se está sob a luz, ou se está servindo à mesa de entidades que desprezam a vida. O texto bíblico em Colossenses 2:8 nos adverte severamente para que ninguém nos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas baseadas em tradições humanas e rudimentos do mundo. O carnaval é apresentado pela sociedade como um pilar da cultura nacional, algo que merece ser protegido e difundido como se fosse uma herança sagrada da identidade de um povo. No entanto, por trás dessa sutileza esconde-se a filosofia de que o homem é dono de seus próprios desejos e que Deus não se importa com alguns dias de diversão. Essa mentira contraintuitiva é o que mantém as correntes da idolatria presas aos pés de muitos que se dizem fiéis, mas que não resistem ao chamado do tambor. É preciso ter a coragem de enxergar que o que o mundo chama de cultura, a Bíblia muitas vezes classifica como abominação e rebeldia contra o Senhor. A história dos personagens bíblicos nos mostra que a mistura com os cultos de Baal sempre resultou em queda e exílio para o povo de Israel, pois Deus é zeloso. Quando os israelitas começaram a participar das festas e dos casamentos com os cananeus, eles absorveram os ritos de fertilidade e os sacrifícios de carne, acreditando que poderiam servir a dois senhores. O resultado foi a perda da proteção divina e a invasão de inimigos que devastaram suas terras e levaram seus filhos como escravos para nações distantes. Hoje, vemos o mesmo padrão. A busca pela felicidade nas tradições de homens resulta em escravidão emocional, vícios e uma profunda sede espiritual que nada parece saciar. O conhecimento que poucos passam é que a liberdade pregada no carnaval é, na verdade, uma algema dourada que prende a alma ao chão de Canaã. Portanto, ao desmascararmos as raízes desses festivais, começamos a entender por que a resistência a essas verdades é tão grande e por que o sistema mundial luta para mantê-las vivas. A sensação de pertencimento que o carnaval oferece é uma ilusão poderosa que substitui a verdadeira comunhão que o homem deveria ter com o seu Criador em espírito e em verdade. Cada adereço, cada cor e cada ritmo tem um propósito de ancorar o participante em uma realidade onde o divino é reduzido ao prazer humano e imediato. Mas para aqueles que buscam a sabedoria profunda, a verdade liberta e abre os olhos para o que está por vir após os dias de folia. A pergunta que resta não é sobre a festa em si, mas sobre a quem sua energia e sua vida estão sendo sacrificadas quando o sol se põe. Ao avançarmos na linha do tempo, percebemos que a estrutura do carnaval moderno foi meticulosamente encaixada em uma moldura religiosa para acalmar a consciência dos fiéis. A conexão entre a folia e a quarta-feira de cinzas não é um acidente histórico, mas uma estratégia de contenção que permite o pecado sob a promessa de um perdão programado. O homem antigo, em sua astúcia, criou um sistema onde poderia entregar sua carne a Baal por um período determinado, acreditando que 40 dias de jejum subsequentes apagariam o rastro da iniquidade. Essa mentalidade gera uma dicotomia perigosa, onde o indivíduo se sente autorizado a mergulhar no desenfreio,
já que o calendário litúrgico oferece uma saída de emergência espiritual. O sábio, porém, discerne que Deus não se deixa escarnecer e que uma penitência com data marcada para começar e terminar raramente brota de um arrependimento genuíno do coração. A Quaresma surge, então, como esse período de 40 dias de privação, emulando o tempo de Jesus no deserto, mas muitas vezes servindo apenas como um intervalo entre dois ciclos de satisfação carnal. Antes de entrar nesse tempo de suposta reflexão, as sociedades que herdaram o costume romano sentiam a necessidade de limpar a despensa, tanto física quanto metaforicamente. O carnaval tornou-se a válvula de escape onde tudo era permitido, uma última oportunidade de saciar os desejos da carne antes que a imposição das cinzas trouxesse a lembrança da mortalidade. É fascinante e terrível observar como a tradição humana conseguiu transformar a preparação para uma data santa em um festival que celebra exatamente o oposto do que a santidade exige. O anonimato das máscaras, herdado das Saturnais, encontra aqui seu ápice, permitindo que a face do pecador seja escondida enquanto o ato da rebeldia é consumado. Nas entranhas dessa tradição, o miércoles de ceniza, quarta-feira de cinzas, funciona como um selo de conformidade que encerra o banquete da carne para dar início ao jejum de conveniência. O contraste é gritante. Em um dia, a multidão se entrega ao álcool, à luxúria e à exaltação do ego. No outro, curva a cabeça para receber uma marca de cinzas na testa. Esse ritualismo vazio é uma forma de tentar negociar com o divino, oferecendo um semblante de piedade após ter oferecido a essência da vida aos pés dos ídolos da modernidade. A Bíblia nos alerta que o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe, perdido nas memórias dos prazeres vividos durante os dias de Momo. A verdadeira espiritualidade não conhece essa alternância sazonal, pois o chamado à santidade é uma constante que não admite pausas para a celebração do que é profano. O impacto dessa prática nas famílias e na sociedade é profundo, pois estabelece um precedente de que o pecado é aceitável se for rotulado como cultura ou tradição festiva. Durante os dias de carnaval, as restrições morais que sustentam a ordem social são afrouxadas, criando um ambiente onde o excesso é a norma e a moderação é vista como um desvio. Jovens e adultos são incentivados a perder o controle, a experimentar o que é proibido e a se perderem na massa anônima que flui pelas ruas como um rio de desordem. Essa é a manifestação moderna dos ritos de fertilidade, onde o foco saiu da terra e passou para a busca obsessiva pela satisfação dos sentidos a qualquer custo. O resultado, longe de ser apenas uma festa passageira, é uma colheita de traumas, vícios e uma desorientação espiritual que as cinzas de quarta-feira jamais poderão purificar por si mesmas. Devemos olhar para os personagens bíblicos que resistiram à pressão da cultura ao seu redor, como Daniel e seus amigos na Babilônia, para entender o que significa não se contaminar com a iguaria do rei. Enquanto o mundo ao seu redor celebrava divindades pagãs e se entregava a banquetes de consagração a ídolos, eles escolheram a disciplina da obediência ao Deus vivo. Eles não aceitaram o anonimato da massa, mas mantiveram sua identidade clara e sua devoção inabalável, mesmo sob o risco de morte em fornalhas ou covas. O carnaval é a Babilônia moderna, oferecendo o vinho do seu furor e exigindo que todos se curvem à estátua da diversidade e do prazer imediato. Aquele que possui o conhecimento profundo entende que a resistência a esse sistema não é um ato de fanatismo, mas um ato de preservação da própria alma contra a sedução do abismo. Muitos argumentam que o carnaval evoluiu e que hoje é apenas uma expressão artística de cores, música e dança, desconectada de suas raízes espirituais sombrias. No entanto,
O mundo espiritual não reconhece a passagem do tempo da mesma forma que os homens. Os princípios de invocação e entrega permanecem os mesmos através dos séculos. Se um ritual foi estabelecido para honrar a carne e entidades de desordem, a mudança no nome do feriado não altera a frequência espiritual que ele emite. Ao participarmos, mesmo que passivamente, desses rudimentos do mundo, estamos validando uma estrutura que foi construída sobre o sacrifício e a rebeldia contra o Criador. A imersão nessa atmosfera satura o espírito humano com uma energia que é contrária à paz de Deus, deixando marcas que muitas vezes levam anos para serem apagadas pela luz da verdade. Portanto, ao desvendarmos a farsa da penitência temporária, somos confrontados com a necessidade de uma escolha que vai além do calendário religioso de homens. A verdadeira liberdade não é aquela que precisa de máscaras para ser exercida, nem aquela que depende de uma data anual para se manifestar em orgias ou excessos. O conhecimento que poucos passam é que o inimigo das nossas almas se contenta em nos dar 360 dias de religiosidade, se puder ter 5 dias de entrega total à sua vontade. A batalha pela sua atenção e pela sua carne é vencida no dia a dia, na recusa em se conformar com este século e na busca por uma renovação que não depende de cinzas. Mas para entender como essa influência se infiltra nas regiões mais profundas da identidade de um povo, precisamos analisar o poder dos símbolos e dos nomes que ainda clamam por sangue. A utilização de máscaras e pinturas faciais não é um mero capricho estético das festividades modernas, mas uma herança direta dos ritos de invocação mais profundos da antiguidade. Naqueles tempos, acreditava-se que, ao colocar uma máscara, o indivíduo não estava apenas se escondendo, mas permitindo que uma entidade ou um espírito da floresta ocupasse o seu lugar. Essa transmutação de identidade era essencial para que os atos mais vis pudessem ser cometidos sem que o peso da culpa recaísse sobre a pessoa real, criando um vácuo moral perigoso. No Carnaval, essa prática atinge seu ápice, transformando multidões em um organismo único e descontrolado, movido por impulsos que desafiam a lógica e a santidade. Dentro da perspectiva bíblica, a face é o espelho da alma e o local onde a glória de Deus deveria ser refletida, como vimos no rosto de Moisés ao descer do monte. Quando o homem escolhe deliberadamente se pintar ou se mascarar para o desenfreio, ele está simbolicamente renunciando à sua identidade divina em troca de uma persona que serve ao Senhor das moscas. Nas celebrações a Baal, os devotos pintavam-se com cores berrantes e substâncias que evocavam a natureza selvagem, buscando uma conexão com o instintivo e o carnal. Esse processo de despersonalização é o que permite que indivíduos, que em sua rotina são pacíficos, se tornem violentos ou imorais quando estão protegidos pelo anonimato da massa fantasiada. A máscara não protege o homem do julgamento de Deus. Ela apenas o encoraja a pecar com uma audácia que ele não teria de rosto limpo perante seus semelhantes. O dinamismo dessas festas é alimentado pela sensação de que, sob o disfarce, tudo é permitido. Uma máxima que ecoa os ensinamentos das escolas de mistérios mais sombrias da história. Ao longo dos séculos, as civilizações egípcia e grega também utilizaram disfarces em suas festas dionisíacas para homenagear deuses da fertilidade e do vinho, promovendo um estado de transe coletivo. Nesses momentos, a barreira entre o mundo físico e o espiritual tornava-se tênue, e os participantes acreditavam que estavam sendo possuídos pela própria divindade da festa. O carnaval moderno preserva essa frequência espiritual, onde a música rítmica e repetitiva atua como um convite para que a consciência se retire e o instinto animal assuma o comando. O que muitos chamam de espírito do carnaval é, na verdade, uma influência espiritual real que busca se alimentar da energia e da carne daqueles que se entregam ao rito.
A Bíblia nos relata em diversos momentos como a idolatria estava intrinsecamente ligada à perda da identidade do povo de Deus, quando este se misturava com as nações pagãs. O nome Baal significa senhor ou mestre, e o objetivo de toda máscara ritualística é trocar o senhorio de Cristo pelo domínio de uma vontade estranha e rebelde. Ao vestir-se como criaturas mitológicas, demônios ou figuras de deboche, o folião está vestindo um arquétipo que carrega consigo uma carga histórica de oposição aos valores do reino. Essa roupagem espiritual não é inofensiva. Ela satura o ambiente com uma aura de desrespeito ao sagrado, onde o que é santo é ridicularizado e o que é profano é exaltado. O conhecimento que poucos passam é que os símbolos têm poder, e usar a vestimenta do erro é o primeiro passo para caminhar nas pegadas do destruidor. Devemos considerar também o papel dos grandes desfiles e como eles mimetizam as procissões religiosas, mas com o objetivo de glorificar a carne e a vaidade humana. Nas ruas, os carros alegóricos funcionam como altares móveis, exibindo figuras que remetem ao esoterismo, à luxúria e a deuses antigos, que a Bíblia classifica como demônios. A multidão que segue esses carros, cantando e dançando em adoração à estética e ao ritmo, reproduz fielmente o comportamento dos israelitas diante do bezerro de ouro no deserto. Naquele episódio, enquanto Moisés buscava a lei, o povo entregava seus pertences para criar um Deus que pudessem ver e que permitisse o seu desenfreio. O resultado foi o julgamento divino, pois Deus não aceita que sua glória seja dividida com ídolos fabricados pela imaginação corrupta de homens que buscam apenas o prazer. O sábio entende que o verdadeiro perigo do anonimato festivo é a ilusão de que as consequências espirituais podem ser ocultadas da mesma forma que o rosto. Cada ato cometido sob o efeito da máscara deixa uma cicatriz na alma, uma marca invisível que as cinzas da quarta-feira não têm o poder de remover por decreto humano. A entrega da carne a Baal, através do corpo que se expõe e se entrega ao vício, cria laços de escravidão que perduram muito além do fim do feriado. Muitas vidas são arruinadas em poucos dias de folia, não por acaso, mas porque o terreno espiritual foi preparado para que a destruição tivesse livre acesso através da renúncia à sobriedade. A imersão nesse sistema é uma escolha de trocar a paz permanente por uma euforia passageira que cobra um preço altíssimo em dignidade e saúde espiritual. Portanto, ao compreendermos o peso espiritual das máscaras e das vestes cerimoniais do carnaval, somos chamados a refletir sobre a importância de mantermos nossa face descoberta diante do Senhor. Aquele que deseja a verdadeira sabedoria não precisa de disfarces para se sentir livre, pois a liberdade do Espírito Santo não exige o anonimato nem a prática do excesso para se manifestar. A proteção que a máscara promete é uma armadilha que isola o homem da sua própria consciência e o entrega à mercê de correntes invisíveis que buscam o seu fim. Ao retirarmos o véu dessa tradição, percebemos que a verdadeira festa acontece quando a luz da verdade brilha sobre nós, sem necessidade de pinturas ou artifícios. Mas como essa herança de carne e pecado se manifesta na nossa busca moderna por prosperidade a qualquer custo? A busca desesperada por fartura e sucesso financeiro sempre foi o motor que impulsionou os sacrifícios mais terríveis nas terras de Canaã. E hoje essa mesma energia alimenta as grandes festividades mundanas. Os antigos adoradores de Baal não o buscavam por amor, mas por um contrato espiritual. Eles ofereciam a carne e o sangue em troca de chuvas e colheitas abundantes que garantissem sua riqueza. Esse pragmatismo espiritual é o que vemos hoje quando cidades e nações investem fortunas no carnaval, acreditando que o retorno financeiro justifica a entrega moral da população ao caos.
O sábio identifica que por trás do brilho das fantasias e do luxo dos desfiles, existe a crença de que é preciso alimentar o sistema para que a economia prospere. Essa é a face moderna do sacrifício de carne, onde os valores eternos são trocados pela moeda passageira da conveniência comercial. Na Bíblia, a verdadeira prosperidade é apresentada como uma bênção que provém da obediência a Deus, mas o homem insiste em buscar atalhos através da idolatria e de pactos com o mundo. Em Deuteronômio, o Criador adverte que amar ao Senhor de todo o coração é o único caminho para a vida. Mas os povos vizinhos a Israel preferiam o caminho do êxtase e do sacrifício humano. Eles acreditavam que, ao sacrificar o que tinham de mais precioso, seus filhos, estariam forçando a mão da divindade a lhes conceder segurança material e poder sobre os inimigos. Essa lógica perversa de que o sacrifício da carne gera ganho material é a espinha dorsal de muitos festivais modernos que ignoram a ética e a santidade em nome do turismo e do lucro. O conhecimento que poucos passam é que o dinheiro manchado pela conivência com o erro traz consigo uma maldição que corrói os fundamentos da sociedade. Ao analisarmos a vida dos personagens bíblicos, vemos que aqueles que cederam à tentação da prosperidade pagã acabaram perdendo tudo o que realmente importava para suas linhagens. O exemplo de Acabe e Jezabel é emblemático, pois eles oficializaram o culto a Baal em Israel, visando alianças políticas e expansão econômica, trazendo uma seca espiritual e física sobre a nação. Jezabel, com sua astúcia e sedução, usava a estética e a religiosidade para controlar o povo, tal como a mídia e as grandes corporações hoje usam o carnaval para moldar o comportamento das massas. A carne oferecida no altar da vaidade e do comércio pode trazer um alívio momentâneo para os cofres, mas o preço espiritual é a retirada da proteção divina sobre as famílias. O sábio não se ilude com o ouro que brilha nas passarelas, pois sabe que ele é forjado no fogo de uma rebeldia que a Bíblia condena abertamente. O dinamismo imersivo do carnaval cria uma atmosfera onde a pessoa sente que, para ser alguém ou ser feliz, ela precisa participar desse fluxo coletivo de gastos e exibicionismo. O consumo desenfreado de bens, bebidas e prazeres durante esses dias é uma forma de sacrifício moderno, onde o suor do trabalho de um ano inteiro é queimado em poucos dias de ilusão. É a reencenação do banquete de Belsazar, onde o rei usou os utensílios sagrados do templo para beber e louvar aos deuses de ouro, prata e bronze, enquanto a destruição batia à porta. Da mesma forma, muitos usam o templo do seu corpo, que deveria ser morada do espírito, para celebrar divindades de gesso e ritmo, esquecendo que a conta espiritual sempre chega. A prosperidade que o mundo oferece durante a folia é como a espuma das ondas, volumosa na aparência, mas vazia de substância e paz. A mensagem contra-intuitiva que as Escrituras nos deixam é que a renúncia aos prazeres ilícitos da carne é o que realmente abre as portas para as janelas do céu sobre a vida do homem. Ao contrário do que os sacerdotes de Baal pregavam, Deus não exige o sacrifício de vidas ou o desenfreio para abençoar, mas sim um coração quebrantado e contrito que o busca em verdade. No carnaval, a mensagem é inversa. Coma, beba e se alegre, pois o amanhã é incerto e a carne precisa ser satisfeita agora. Esse imediatismo cego é o que leva multidões ao endividamento e à ruína moral, buscando preencher com festas um vazio que só pode ser ocupado pela presença do Altíssimo. A verdadeira riqueza não está naquilo que o homem consome na sua lascívia, mas naquilo que ele preserva em sua integridade diante das pressões culturais. As citações bíblicas que condenam a idolatria, como as encontradas em Jeremias, ressaltam que os ídolos são como espantalhos em um pepinal. Não podem fazer o mal, mas também não têm poder para fazer o bem.
Acreditar que a celebração da carne traz algum benefício espiritual ou proteção para o ano que se inicia é uma das maiores mentiras perpetuadas pelas tradições de homens. O carnaval é o momento em que a sociedade oferece carne a Baal, em troca de uma falsa sensação de unidade e progresso, enquanto as estatísticas de violência e desespero disparam nos bastidores. A fluidez do texto sagrado nos mostra que Deus não habita na confusão, mas na ordem, e a prosperidade que Ele dá não acrescenta dores, ao contrário do prazer amargo da folia. Aquele que tem ouvidos para ouvir, percebe que o barulho dos tambores tenta esconder o choro de uma geração que se vende por migalhas de alegria. Neste contexto histórico e profético, a citação de Colossenses 2:8 ressoa como um clarim para os nossos dias. Não nos deixemos levar por filosofias que não seguem a Cristo. Concluímos que a tradição do carnaval, embora profundamente enraizada na cultura, é um eco persistente de um sistema espiritual que a Bíblia abomina desde o princípio. Ao entender o significado oculto de oferecer a carne a Baal, você agora possui o discernimento necessário para proteger sua alma e sua família dos laços invisíveis da idolatria. A verdadeira festa da vida não ocorre sob o comando de divindades cananeias ou romanas, mas na comunhão com o Pai, que nos chama para a sua maravilhosa luz. A sensação de clareza que agora você sente é o início de um novo caminhar, longe das correntes do desenfreio e perto da paz soberana do Senhor. Que este conhecimento não seja apenas guardado, mas que ele transforme cada decisão sua a partir deste momento, rumo à eternidade. Agradeço imensamente por me acompanhar nesta jornada profunda pelas Escrituras e pela história. Se este conteúdo revelador fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas mentorias bíblicas. Considere também apoiar nossa missão, tornando-se um membro do canal, garantindo acesso antecipado e conteúdos exclusivos que aprofundam ainda mais esses mistérios. Ao longo do vídeo, você viu produtos que selecionamos com cuidado para ajudar no crescimento do seu canal e na sua jornada espiritual. Clicar neles é uma forma direta de manter este trabalho vivo.